Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu sei que a Débora gosta mais de ouvir do que fazer fundo. Vou pedir para trocar com o Marcelo, que aí todo mundo fica feliz, né? O Marcelo já é meu amigo, já está acostumado. Primeira epístola. Não que o Marcelo não gosta de ouvir, né? Só para ficar claro, né, Marcelo? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Paulo tem em seu ministério, além das suas responsabilidades que os irmãos já conhecem, um grande desafio. Ele fala em um período em que a filosofia está se expandindo, e fala numa região que é bastante conhecida pelos seus grandes filósofos. Então toda a população conhece muito bem palavras, eles reconhecem palavras e reconhecem a perfeição das palavras, uma grande sabedoria de palavras. Eles estão acostumados a ouvirem homens que são homens bastante persuasivos em suas palavras, que pensam, que raciocinam e que levam os seus ouvintes a raciocinarem. Quando Paulo vai expor o evangelho aos gentios, quando Paulo vai revelar a natureza de Cristo aos gentios, ele tem que lidar com essa realidade, a realidade de que os seus ouvintes são ouvintes bastante exigentes no que se refere à palavra, porque estão acostumados a ouvir pessoas com bastante conhecimento e sabedoria humana. Eles sabem tanto que é bastante difícil convencê-los de qualquer coisa que seja, para eles não é facilmente assimilado, porque eles estão acostumados a ouvir os filósofos, ouvir as suas teorias e acreditarem nas suas teorias. E o que Paulo traz é algo ao mesmo tempo muito complexo, mas muito simples. O evangelho de Cristo que ele traz para o coração dos seus ouvintes é ao mesmo tempo muito complexo, mas muito simples. E Paulo, no início do capítulo 2 que lemos, está fazendo uma defesa, expondo o seu ponto de vista, expondo que efetivamente o que ele traz é uma palavra que, embora não seja a palavra de um filósofo, tem muito a oferecer para os seus ouvintes. E é por isso que ele vai deixar bastante claro que quando ele está falando para este povo, ele não está falando com sublimidade de palavras, ele não está escolhendo as palavras mais difíceis do vocabulário, ele não está tentando desenvolver nenhuma teoria muito complexa, ele apenas está expressando uma verdade que está dentro do seu coração. Ele está repassando aos seus ouvintes uma verdade que ele já viveu, uma verdade que ele já experimentou. Então o que ele está passando
não é sublimidades de palavras, não é sabedoria humana. O que ele está falando é revelação de Deus para o seu coração. O que ele está transmitindo é aquilo que Deus transmitiu ao seu coração através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo deixa isso bastante claro para os seus ouvintes, porque ele reconhece a importância de deixar claro para eles isso. E ele deixa claro que o que ele está levando para os seus ouvintes é uma única coisa. Ele não está preocupado em apresentar para os seus ouvintes muitas coisas. Pelo contrário, a única coisa que ele quer apresentar para os seus ouvintes é apresentar a Jesus Cristo, e apresentar Jesus Cristo crucificado. Ele não está preocupado em apresentar Jesus Cristo de nenhuma outra forma que não seja o Jesus Cristo da cruz do Calvário. Seu coração está bastante preocupado em apresentar este Cristo para os seus ouvintes, que é bastante diferente do que a gente está acostumado a ouvir nos nossos dias, porque parece que de alguma forma estão inventando outros Cristos na nossa geração, e estão inventando e apresentando às pessoas outro Cristo que não este Cristo crucificado. O Cristo que apresentam para essa geração é um Cristo de troca de favores, é um Cristo que está disposto a barganhar, é um Cristo que está disposto a negociar, é um Cristo que nós vamos a Ele porque Ele tem alguma coisa para oferecer. E eu tenho aprendido nos últimos tempos que é impossível barganhar com Deus, porque Deus não precisa de nada que nós temos. É impossível negociar com Deus que não tem falta de nada. É por isso que Paulo não está apresentando aos seus ouvintes nenhum tipo de Cristo que possa lhes oferecer alguma coisa, que possa lhes dar alguma coisa. Ele está oferecendo o Cristo que é o Cristo crucificado na cruz do Calvário. Ele está apresentando o Cristo que é o Cristo que se doa em favor dos seus. Ele está oferecendo, está apresentando o Cristo que é o Cristo que morre na cruz do Calvário para trazer vida para os seus. É isso que a pregação de Paulo, ou é nisso que a pregação de Paulo consiste, e que a nossa pregação deveria consistir, em apresentar um Cristo que deixa os altos céus em uma atitude de desprendimento para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para dar vida a quem não tinha vida, para trazer luz a quem estava em trevas, a resgatar da morte quem já estava condenado a ela. Essa deveria ser a nossa preocupação, não em apresentar um Cristo que pode dar alguma coisa, mas apresentar um Cristo que, ainda que não dê nada, ainda assim é o Cristo que morreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. Porque efetivamente, se nós estamos aqui, não é porque Cristo pode te oferecer alguma coisa, mas é porque Ele já se ofereceu na cruz do Calvário para lhe dar aquilo que você mais precisava, que era a garantia de salvação. Então Paulo está apresentando este Cristo crucificado, que é o Cristo que nós estamos apresentando aqui nessa noite. Um Cristo que nos amou de tal forma que resolveu voluntariamente se entregar na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. E ele declara para os seus ouvintes: quando eu estive com vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. Isso é algo que me chama muita atenção. A capacidade que Paulo tem de revelar para os seus irmãos a sua fraqueza, os seus momentos de fraqueza. Não tentar passar para eles uma ideia de que ele não tem essas coisas que todo ser mortal tem. Ele não tenta de alguma forma deixar transparecer para a igreja que está em Corinto que ele é um ser diferente. Pelo contrário, ele quer demonstrar para a igreja que ele passa pelas mesmas coisas que os seus irmãos passam. É por isso que ele declara: quando eu estive convosco, quando eu estive com vocês, eu estive em fraqueza, eu estive em temor e eu estive em grande tremor. Está mostrando que ele é um ser humano, porque nós temos quase que uma obrigação social atualmente de esconder as nossas fraquezas. Há uma pressão social para que nós sejamos fortes. Nós temos que ser fortes, não só para nós, mas para os outros. E a gente precisa a todo momento estar demonstrando esta força para as pessoas. A gente tem que demonstrar a todo momento para todo mundo que a gente é forte,
que nada nos abala, que nada tira a nossa convicção, que nada tira a nossa fé, que nada tira a nossa esperança. E isso nos enfada, isso nos cansa, porque a realidade da vida humana não é assim. Então, quando eu tento demonstrar para todo mundo que eu não tenho fraquezas, é aí que as minhas fraquezas ficam expostas. Quando eu tento passar a imagem de que eu não tenho problemas, é aí que os meus problemas são expostos. Paulo não tem dificuldade em dizer: eu estive com vocês em uma situação de bastante fraqueza, de bastante temor e de bastante tremor. Ainda que a pressão de todo mundo seja: você precisa estar forte, sem temor, ele tem a naturalidade de anunciar: eu estive fraco, eu tive o meu momento de fraqueza, eu tive o meu momento de temor, e eu tive o meu momento de tremor. Eu sei que nós estamos acostumados e ensinados a esconder esse tipo de sentimento, mesmo dentro da igreja, porque na verdade nós temos ensinado o nosso povo a esconder qualquer tipo de sentimento que nos pareça ser menos crente do que querem que a gente seja. Então a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente não pode demonstrar preocupação, a gente não pode demonstrar ansiedade, porque essas coisas parecem para as pessoas que mostram que a gente não é tão crente assim. Se você está preocupado, é porque você não confia em Deus. Se você está ansioso, é porque você não descansa em Deus. Se você está fraco, é porque você não está em Cristo, que é a tua força. Como se em nenhum momento da nossa vida a gente estivesse preocupado com coisas, ansiosos com coisas e fracos por conta de algumas coisas. Só que a vida humana não é assim. A vida humana é o oposto disso. Na nossa vida a gente geralmente está preocupado, está ansioso e está fraco. Por mais que você tente esconder isso e eu tente esconder essas coisas das pessoas, a realidade é que a gente passa por essas coisas. É possível que você esteja aqui cultuando a Deus nessa noite, só que a sua cabeça não consegue se concentrar nesse culto, porque a tua cabeça não está preocupada aqui, está preocupado com amanhã. É possível que você esteja desde o começo do culto, embora você até queira cultuar, até queira glorificar, até queira louvar, até queira prestar atenção, a sua mente naturalmente vai preocupar-se com o que vai acontecer amanhã, com as coisas que você não tem controle, porque a gente aprendeu que a gente tem que ter controle das coisas. Eu preciso ter controle da minha vida, eu preciso ter controle da minha carreira, eu preciso ter controle da vida da minha família, eu preciso ter controle da minha finança, eu preciso controlar tudo, nada pode sair do meu controle. Eu tenho que conseguir fazer as coisas darem certo e muito certo. A gente é ensinado desde criança, desde garoto a isso. Controle as coisas, não deixe as coisas escaparem das suas mãos. Então a nossa mente vai naturalmente preocupar-se com isso. E Paulo está revelando, expondo claramente: eu tive fraquezas, eu tive temor, eu tive grande tremor, sou um ser humano. Eu queria nessa noite falar para alguém que está aqui nessa noite da parte de Deus, que a sua ansiedade não é um problema, a sua preocupação não é um problema, a tua fraqueza não é um problema, porque essas coisas são naturais à vida humana. Você vai estar ansioso, vai estar preocupado e em algum momento vai estar fraco. O que você precisa é aprender a lidar com essas coisas. E a gente lida muito melhor com essas coisas quando a gente tem a capacidade de falar dessas coisas, quando a gente tem alguém para falar dessas coisas. Porque a ideia de igreja, a ideia de corpo, é a ideia de pessoas que estão prontas para se ajudarem e não para se acusarem. Por mais alto que seja o cargo de uma pessoa, por mais importante no cenário religioso que a pessoa seja, se ela compartilha comigo as suas dificuldades, eu não estou aqui para acusá-la, eu não estou aqui para exigir dela algo que nem Deus exige. Eu estou aqui para compartilhar com ela da dor dela, sentir a dor com ela, passar o momento de fraqueza com ela, ajudar o momento de ansiedade com ela, viver essas coisas em conjunto.
A vida cristã é muito mais fácil quando a gente tem a capacidade de compartilhar o que a gente está passando com pessoas, e pessoas estão prontas para compartilhar essas coisas conosco. Porque parece que, embora a gente esteja numa igreja e diga claramente a todo momento que nós somos um corpo, parece que a gente vive em pequenas ilhas, em que cada um tem que viver a sua vida e não pode invadir a ilha do outro. Parece que a gente vive dentro de alguma coisa que nos protege, um muro protetor, que a gente não pode sair daqui para lá, e nem quem está lá pode vir para cá. A gente está perdendo a consciência de corpo, que é, ainda que eu não conheça muito bem a pessoa, e é possível que eu não conheça, porque é quase impossível para mim conhecer todo mundo que está aqui nessa noite. Ainda que eu não conheça, eu reconheço que você faz parte do mesmo corpo que eu. Então, se você tiver a capacidade de compartilhar da sua dificuldade, a tua dificuldade, quando ela é compartilhada comigo, não vira motivo de chacota, vira motivo de oração, de ajuda espiritual. É isso que Paulo está fazendo. Está expondo: eu sei que em algum momento eu não estive bem. Quando eu não estou bem, eu revelo que eu não estou bem, e as pessoas ajudam. E ele diz claramente: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele não está apenas pregando, ele prega e a demonstração de poder. É pregar e anunciar que Cristo cura e ver Cristo curar. É anunciar que Cristo liberta e vivenciar Cristo libertando pessoas. É pregar que Cristo muda vidas e presenciar Ele mudando vidas. É dizer, Cristo abre portas e perceber Ele abrindo portas. É dizer, Cristo muda cenários e ver Ele mudando os cenários. É pregar, Cristo entra com providência e ver Cristo entrando com providência. Paulo está dizendo: a minha pregação não é apenas de palavra, é de demonstração de poder. Quando eu prego, não é apenas uma palavra que é revelada, a demonstração de poder da parte de Deus para confirmar a palavra que está sendo pregada. Talvez seja isso que falta nos nossos dias, porque a gente está ouvindo pregações. Talvez esteja faltando a gente ver demonstração de poder, porque demonstração de poder não vem com horas a fio de estudo. Demonstração de poder vem com graça de Deus, vem com unção de Deus, vem com aquilo que nós conseguimos do joelho, na individualidade, quando a gente está a sós com Deus. Eu posso pregar aqui 2, 3, 4, 5, 6 horas. Alguém pode pegar esse microfone aí de Gênesis a Apocalipse, pode abrir o Apocalipse e revelar todas as profundezas do Apocalipse, das últimas coisas para nós. Só que qualquer tipo de pregação que não vem recheada de poder de Deus não vale de nada. Paulo está dizendo: a minha pregação não é apenas palavra, tem demonstração de poder de Deus junto. Nos joelhos, Paulo conquistava aquilo que ele não conseguia conquistar com estudo. A graça de Deus para pregar e Deus operar no meio da igreja. Talvez seja isso que a gente precisa viver nesses últimos dias. Não apenas ouvir pregações, mas ver Deus agindo no meio de nós, ver Ele trabalhando com poder e glória em nosso meio. Porque nós não apresentamos aqui nessa noite ou em qualquer outra noite um Cristo desatualizado. Nós não apresentamos um Cristo que era um Cristo
Só no passado nós apresentamos um Cristo vivo, morto, mas ressuscitado. Um Cristo que está vivo e que tem poder para fazer, que pode e faz, porque Ele é Deus. Então Paulo está dizendo claramente: a minha pregação tem demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo para a igreja e para nós aqui nessa noite, para eu encerrar, é que o desejo dele não é que a fé esteja baseada naquilo que as pessoas conhecem de palavras, mas no que elas vivenciaram com Deus, nas experiências que as pessoas tiveram com Deus. Você é o que você tem de experiências com Deus. Você não é o que você tem de conhecimento. Você não é o que você tem de sabedoria. Você é o que você tem de experiências com Deus. Porque conhecimento eu posso compartilhar com você. Conhecimento eu posso dividir com você, mas experiência não. Experiência você só consegue de modo individual. Eu posso contar testemunhos, como Marcelo e a Nadine fizeram nessa noite, e o testemunho que é contado ajuda a tua fé, mas a experiência deles não é minha. A minha experiência não é a tua experiência, e nunca vai ser. Você precisa passar a ter as suas experiências com Deus, que não precisam ser idênticas à experiência de ninguém, porque nós estamos exigindo das pessoas que elas tenham as mesmas experiências que nós. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: nem todo mundo vai sair do chão flutuando. Nem todo mundo vai sair no congresso correndo a igreja inteira. Agora, a tua experiência é a tua experiência, e ela não pode ser medida em comparação com nenhuma outra experiência, porque a experiência que Deus dá para a tua vida é a tua experiência. Ainda que a tua experiência não seja igual a de ninguém, você não encontre nada parecido com isso na igreja, a tua experiência é a tua experiência. Deus vai permitir que você passe por coisas que é para você passar. Deus vai permitir que você viva coisas que é para você viver. E Deus vai permitir que você experimente coisas que é para você experimentar. Porque o que é para você viver, eu não vou viver. E o que é para eu viver, você não vai viver. O tempo não permite que a gente vá mais do que isso. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Será que você poderia tentar nesse momento colocar toda a tua atenção em Cristo, para essa oração, para esse Cristo que nós estamos apresentando, que é o Cristo crucificado, para esse Jesus que é o Jesus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu? Se você pudesse nesse momento não conversar, fechar apenas os seus olhos, para ter alguns segundos de particularidade com Deus, não compartilhar com mais ninguém. Se a gente conseguisse ficar no máximo de silêncio possível agora, e termos toda a nossa atenção a Cristo, a este Cristo poderoso e fiel.
a esse Cristo que está exposto aqui nessa noite. Eu tenho uma certeza no meu coração de que a única coisa que nós precisamos fazer, a única coisa que cabe a nós é expor a palavra como ela é. Mas Cristo em seu poder e glória, é Ele quem visita os corações para fazer aquilo que nós não podemos. Então nessa noite Ele pode fazer aquilo que eu não posso. Ele pode falar contigo aquilo que eu não posso falar. Ele pode transformar aquilo que eu não posso transformar. Ele pode agir do modo que eu não posso agir. E a única coisa que nós precisamos é crer nesta palavra, que é a palavra de Deus. Se você pudesse nesse momento, eu gostaria de pedir que você começasse a orar agora. Eu queria que você falasse com Deus, falasse com Cristo, com as suas palavras, que não fossem aquelas palavras mecânicas que você se acostumou a repetir, mas fossem as suas palavras, para expressar a Ele as causas do teu coração, que é algo que nós não podemos fazer. Eu creio que Cristo, Ele opera com grande poder em nosso meio, que a sua realidade pode mudar através do poder de Cristo. Então eu queria lhe convidar a falar com Ele agora, com as suas palavras. Você não precisa espernear ou gritar da sua forma, você precisa falar com Ele e expressar a Ele a realidade do teu coração, na convicção de que Cristo é aquele que ouve a tua voz e é aquele que fala contigo. Querido e eterno Cristo, tua palavra está pregada aqui nessa noite. Nós temos ouvido que tu és o nosso Cristo, o Cristo crucificado na cruz do Calvário. Jesus, a partir do momento em que a tua palavra é pregada, acabam as nossas responsabilidades, porque nós não precisamos fazer absolutamente mais nada a não ser expor a tua palavra e deixar que ela faça o que ela tem que fazer nos corações. Oh querido Cristo, a tua palavra foi pregada nessa noite, e eu creio que ela tem o poder, porque é a tua palavra, não é a nossa palavra. E quando a tua palavra alcança os corações, ela mexe em lugares que o homem não pode mexer. Quando a tua palavra alcança corações, ela transforma coisas que o homem não pode transformar. Quando a tua palavra alcança corações, ela nos renova da forma mais pura e simples, que é a renovação que vem através da tua palavra. Nós estamos convictos, ó Cristo, do que Paulo pregou, do que Paulo ensinou e do que o Senhor nos revelou através desta palavra nessa noite. Que a tua palavra não consiste apenas em sabedoria humana, mas consiste em demonstração de poder do teu Espírito Santo. É por isso que eu gostaria de lhe pedir, ó Cristo Jesus, que o Senhor interviesse neste momento na vida dos teus filhos, de uma forma poderosa e especial, renovando aqueles que precisam ser renovados pela tua palavra, dando tranquilidade àqueles que estão sendo consumidos pelas suas ansiedades, porque nós reconhecemos que em algum momento das nossas vidas nós somos tomados de ansiedades e preocupações, mas a nossa ansiedade, ela precisa ser uma ansiedade momentânea, porque nós confiamos que o Deus que cuida de toda a natureza é o Deus que cuida de nós. A nossa preocupação é a preocupação que dura apenas um momento, porque ainda que falte alimento em nossa despensa, nós cremos em um Deus que providenciou o maná no deserto, em um Deus que não deixa os seus filhos desamparados, em um Deus que cuida dos seus filhos, porque é um Pai bondoso e cuidadoso. Ó Pai, nós oramos neste momento, pedindo que o Senhor esteja
esteja e continue conosco, tal qual Paulo revelou em sua palavra. Essa é a nossa oração, em um nome de Cristo Jesus. Nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Construí diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Mostro-me diante da cruz, deixo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Graças a Deus, nós louvamos a Deus por mais este culto que o Senhor tem nos dado, pelos louvores, pela palavra que foi ministrada, e com certeza Deus falou em nossos corações. Quantos podem dizer um amém? Graças a Deus. Temos aqui, meus irmãos, mais 2 pedidos de oração. Peço oração para o meu cunhado Milton, Japão, que está com suspeita de câncer. Nosso irmão Elias está pedindo as orações da igreja em favor do seu cunhado Milton. Ao final iremos orar por este pedido de oração. Também mais um pedido de oração. Peço oração para o nosso irmão presbítero Orlando Pereira, que não está passando bem. Também vamos orar pelo nosso irmão na oração final. Eu gostaria de novamente agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado. Durante este ano, esse é o nosso último culto de jovens, mas continuemos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir aos nossos irmãos que vocês prestaram bem atenção na apresentação dos nossos visitantes, né? Então, eu queria que você, ao final do culto, olhasse para a pessoa que você memorizou e vai lá, cumprimente ele, dê um bem-vindo a ele, peça para que ele volte mais vezes e que ele se sinta bem na nossa igreja. Posso contar assim com vocês? Vamos fazer dessa forma? Cada um vai, visualiza aí, eu vou correndo tentar abraçar a cada visitante que veio aqui nesta noite, beleza? Conto com a cooperação dos irmãos. Então, visualizem aí, temos um casal lá no fundo, os nossos irmãos que vieram de São Paulo, temos os nossos irmãos jovens ali no fundo, perto daquele primeiro pilar na minha esquerda. Temos aqui os nossos irmãos aqui no meio, também são nossos visitantes. Logo atrás ali os nossos irmãos que também voltaram aqui para a nossa igreja. Então, corra lá, dê um abraço nele, para que ele se sinta bem, ok? Deus abençoe. Os trabalhos da nossa igreja continuam normalmente. Terça-feira, culto de ensino. Na quinta-feira, o culto da vitória. E, conforme falado aqui já no início do culto, na sexta-feira temos o início do congresso da Confradel. Você não pode faltar, você não pode perder. Venha e vamos cooperar com os nossos adolescentes. É o congresso geral do Campo de Limeira. Está ali o cartaz. Teremos bastante pregadores, homens de Deus, que irá ministrar a palavra aqui para a nossa igreja. Então, você não pode faltar. Venha, traga mais um. A igreja cabe todo mundo, e aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Senta na galeria, senta ali atrás, que vai pôr cadeira. Então, você não pode perder. Na sexta, sábado, domingo e segunda. É muito culto? É, mas é muito bom também, não é verdade? Deus abençoe aos nossos irmãos.
na quinta-feira, nosso irmão está comunicando aqui, que será um culto especial, além do culto da vitória. Todo o setor 3 das nossas congregações, setor 3, estará cooperando aqui no nosso templo central. Mais algum aviso, pastor? Sim. Então é só. Vamos orar por esses 2 pedidos de oração. Queria pedir ao pastor Jurandir que viesse e orasse para os nossos irmãos que pediram a oração. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Ficamos de pé, agradecemos o Senhor. Estava numa celebração de casamento e corri aqui para o final do culto com os amados irmãos. Então, terça-feira, as irmãs do ciclo de oração, conto com as irmãs aí terça-feira, aquele abraço do lado do coração. Nossos jovens, que é de vocês, que não estudam, terça-feira contamos com vocês aqui. Esses músicos especiais, terça-feira um encontrão com vocês. Muito obrigado, toda a igreja. Quantos precisam aprender da palavra do Senhor? Levante a mão. Pode assumir um compromisso terça-feira aqui? Quem pode? Todos aqui, terça-feira. Vamos aqui aprender a ouvir a palavra do Senhor Jesus. Oremos. Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela vitória, pelo culto, pela ministração da Tua palavra. Agora, Senhor, apresentamos aqui esses pedidos, essa pessoa, Milton, que está, Senhor, com esta suspeita dessa enfermidade, que não é nada para o Teu poder. Impera com o Teu poder, a Tua mão santa, restaurando a saúde do Milton, Senhor. Também, por exemplo, nosso irmão Orlando, que não está bem de saúde, Tu tens a paz e a vitória para o Teu filho, Senhor, abençoando ricamente, restabelecendo a sua saúde, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que aqui reuniu nessa noite. Acompanhe cada um aos seus lares, dá uma noite de bênção, uma semana abençoada, os trabalhos, Senhor, desta semana, terça, quinta, abertura da Confradel, que seja tudo debaixo das Tuas mãos santas e orientação, Senhor. Nós suplicamos, orando a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.